O Mate 20 Pro chegou ao mercado no final de 2018, sendo este o verdadeiro flagship da gigante chinesa. Ele traz tudo de mais avançado que a Huawei possui em tecnologia atualmente, e veremos se ele supera o P20 Pro que analisamos anteriormente. O Mate 20 Pro tem design elegante com corpo de metal e traseira em vidro. Além de cores chamativas, a empresa adota um padrão de pintura diferenciado. Ao olhar para a traseira, chama a atenção ver todas as câmeras agrupadas em formato quadrado, enquanto na lateral temos um botão de energia colorido no estilo linha Pixel. O Mate 20 tem tela plana, enquanto o Pro traz bordas curvas no estilo de flagships da Samsung. No mais básico, temos um entalhe de gota que abriga apenas a câmera frontal. Já no Pro, há um entalhe mais convencional que traz alto-falante maior, câmera de infravermelho e iluminador para aprimorar o desempenho e segurança com biometria facial 3D. Além disso, o Mate 20 Pro também conta com um leitor biométrico abaixo da tela. Este não é o primeiro smartphone da empresa a oferecer esta tecnologia, mas o Huawei promete que seu leitor biométrico é mais ágil que o da concorrência. Ele realmente responde bem, mas achamos que a posição mais para o centro da tela não ficou muito conveniente, já que o aparelho não é pequeno e pode ser desconfortável de usar para alguns. Diferente do seu antecessor, mesmo do P20 Pro, o novo flagship da fabricante chinesa conta com slot para expansão do armazenamento, mas usa um novo padrão de cartão de memória que tem formato de nano SIM e ainda é difícil de encontrar no mercado. O Mate 20 Pro vem acompanhado de poderoso carregador com potência máxima de 40 watts. Ele não oferece a entrada P2 para fones de ouvido, mas vem com adaptador na embalagem, enquanto o fone fornecido pela fabricante conta com conexão USB-C. Fora isso, temos apenas o convencional na embalagem, incluindo os guias de uso e chavinha para abrir a gaveta híbrida do cartão SIM. O Mate 20 Pro traz tela AMOLED de altíssima resolução, mas o painel usado não é da Samsung. A Huawei decidiu recorrer a uma rival chinesa da sul-coreana. A qualidade da imagem é muito boa, vindo no modo vívido por padrão, que deixa as cores mais bonitas na tela. Para quem não curte, há um modo padrão com cores mais equilibradas. O painel da fabricante chinesa traz suporte HDR10, mas não entrega preto absoluto que vemos nas telas da Samsung. Isso compromete um pouco o contraste, mas muitos nem devem perceber a diferença. O aparelho conta com duplo alto-falante para entregar som estéreo, mas a Huawei decidiu jogar a segunda saída de som para dentro da entrada USB-C. A empresa alega que isso amplifica a potência sonora. O resultado é interessante, mas o som ficará abafado quando você estiver recarregando a bateria, por exemplo. Aqui temos o avançado chipset Kirin 980, sendo este o primeiro com fabricação de 7 nanômetros entre os modelos Android. Ele não é apenas potente, mas promete ótima autonomia. O que percebemos logo de cara é como o Mate 20 Pro entrega excelente desempenho, sendo ainda mais rápido que o OnePlus 6T, que era o Android mais veloz que passou pelo tudo celular. Em benchmarks, no entanto, o Mate 20 Pro não empolga, ficando abaixo dos recentes iPhones e de vários Androids top de linha, especialmente em testes que envolvem a GPU Mali G76. O desempenho em jogos é bom com o aparelho, ainda mais quando o modo turbo entra em ação para entregar 60 FPS. Infelizmente, poucos jogos são compatíveis no momento. O Mate 20 Pro mantém a mesma câmera de 40 megapixels do P20 Pro. O que muda é que o sensor secundário deixa de ser monocromático e ganha lente grande angular. Já a terceira câmera continua sendo do tipo teleobjetiva, oferecendo zoom óptico de 3 vezes ou 5 vezes híbrido. Além disso, há um modo 0,6x, que usa a lente grande angular para fazer captura em macro. As fotos capturadas no modo automático apresentam ótima reprodução de cores e baixo nível de ruídos. A faixa dinâmica é ampla e entrega bons resultados com HDR ativado. No entanto, percebemos uma menor nitidez nos cantos das fotos, além de um nível acentuado de aberração cromática. A inteligência artificial está mais apurada no Mate 20 Pro e consegue reconhecer o cenário mais corretamente do que o P20 Pro. Há um modo noturno para cenários com pouca iluminação, mas aqui é preciso ter paciência e segurar o celular firme por vários segundos ou a qualidade pode ser comprometida. O Mate 20 Pro oferece vários modos para a câmera, incluindo o controle de abertura e até um modo subaquático, para capturar fotos embaixo d'água. Afinal, o aparelho tem certificação IP68. Há também vários ajustes manuais que dão total controle ao usuário sobre a câmera.
Já a frontal faz um trabalho decente na captura de selfies, enquanto você mantiver o celular próximo de você. O modo embelezamento está sempre presente, mesmo quando você configura para o valor mínimo. O modo retrato funciona apenas quando algum dos efeitos disponíveis é selecionado. O resultado é muito bom, mas esta limitação é um ponto negativo. Assim como o P20 Pro, o Mate 20 não grava em 4K 60 fps. A estabilização não é das melhores, assim como o nível de detalhes que deixa a desejar. E dependendo do cenário, as cores pecam em contraste. A qualidade do áudio, no entanto, é bastante boa. Se tem um ponto que o Mate 20 Pro manda muito bem é em bateria. O processador fabricado em 7 nanômetros realmente faz diferença aqui. O flagship chinês entrega ótima autonomia, sendo possível usá-lo por 2 dias sem precisar recarregá-lo. E a melhor parte é que o carregador turbo faz com que o aparelho precise de apenas 1 hora para ter sua bateria completamente recarregada, entregando 70% com apenas 30 minutos na tomada. O Mate 20 Pro também tem suporte a carregamento sem fio reversível. Isso quer dizer que você pode usar o smartphone para recarregar a bateria do seu smartwatch, por exemplo. Aqui temos o Android altamente modificado pela Huawei, que tem suas limitações, mas entrega ótimo desempenho com animações ágeis. É possível ocultar o entalhe no topo da tela, além de fazer algumas modificações visuais com o uso de temas. Ele vem com quantidade relativa de aplicativos pré-instalados, incluindo um de controle remoto. Já que o aparelho tem sensor de infravermelho no topo. O Mate 20 Pro já conta com Android 9 Pie e a empresa vem tentando manter seus produtos atualizados, sendo mais rápida que muitos rivais neste aspecto. O Mate 20 Pro combina design elegante com alta velocidade e baterias de longa duração. Por mais elogiada que seja sua câmera, ela ainda deixa a desejar para alguns rivais, como o iPhone XS ou o Pixel 3. No geral, ele é um bom smartphone top de linha, mas tem preço muito salgado, sem falar que não é vendido oficialmente por aqui. Para quem busca um Android mais rápido e bateria para o dia inteiro com folga, o Mate 20 Pro é indicado. Mas se está buscando a melhor câmera possível, poderá ficar um pouco decepcionado. Para conferir todos os detalhes do aparelho, só acompanhar a matéria completa no link na descrição do vídeo. E lá no site do Tudo Celular você poderá compará-lo com outros aparelhos top de linha. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder outros vídeos do Mate 20 Pro. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!